O sol nascia por trás dos campos quando ela chegou, descalça, com o vestido manchado de poeira. O fazendeiro a viu de longe, entre as cercas de madeira, carregando um saco pequeno e um olhar que misturava medo e coragem. Ei, moça! Ele gritou. Esta perdida? Ela parou, ofegante. Não, só estou procurando trabalho. A voz dela era suave, mas cansada. Ele limpou o suor da testa com o chapéu. Trabalho não falta. Mas aqui, o sol é cruel e a terra exige respeito. Eu aguento, respondeu ela, firme. Ele ficou em silêncio por um instante. Havia algo nos olhos dela, uma tristeza antiga, escondida por trás de um sorriso tímido. Então venha. O nome é Daniel. Clara. Ela estendeu a mão. Aquele toque simples mudou algo dentro dele. A mão dela era leve, mas firme. E por algum motivo, o coração de Daniel acelerou. Nos dias seguintes, Clara mostrou que não tinha medo de nada. Trabalhava desde o nascer até o pôr do sol, colhendo, alimentando os animais, e às vezes, cantando baixinho para espantar o cansaço. Daniel observava de longe, fingindo estar ocupado, mas cada nota da voz dela parecia acender algo esquecido dentro dele. Certa tarde, o vento trouxe cheiro de chuva. Clara corria para cobrir o feno quando escorregou na lama. Daniel correu até ela, a segurou pelos braços e a ergueu. Eu disse que o campo não perdoa distrações, brincou ele, sorrindo. Ela riu. E você sempre chega na hora certa para me salvar? Talvez eu esteja começando a gostar disso. Ele respondeu, sem pensar. O riso dela morreu por um instante. Os olhos se encontraram, e o mundo pareceu parar. Mas o barulho do trovão o separou. Clara se virou, corando, e correu para o celeiro. Daniel ficou parado, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. À noite, a chuva batia no telhado. Clara dormia no pequeno quarto ao lado da cozinha. Daniel, do outro lado da parede, ouvia o som suave da respiração dela e se perguntava quando foi a última vez que o silêncio da fazenda pareceu tão vivo. Na manhã seguinte, ele a encontrou na varanda, olhando o nascer do sol. Nunca vi nada tão bonito, ela murmurou. Nem eu, respondeu ele, sem tirar os olhos dela. Ela desviou o olhar, disfarçando o sorriso. O que vai acontecer quando eu for embora, Daniel? Ele respirou fundo. Não pensei nisso ainda, mas talvez eu não queira pensar. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era desconforto. Era desejo. Mais tarde, enquanto recolhiam lenha, um caminhão parou perto da porteira. Um homem desceu, alto, com um olhar sombrio. Clara empalideceu. O que ele faz aqui? Sussurrou. Daniel Alhu, Confuso. Você o conhece? Ela assentiu, trêmula. É meu marido. O mundo parou. Daniel sentiu o sangue gelar. Clara deu um passo atrás, o medo estampado no rosto. O homem caminhou em direção a ela, os punhos cerrados. Achei que nunca mais ia te encontrar, Clara. Daniel se colocou entre eles, o olhar firme. Aqui, ninguém levanta a voz com uma mulher. O estranho sorriu de canto. E quem é você, fazendeiro? O novo herói do campo? Daniel não respondeu. Só apertou mais o punho. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a cair. Clara, chorando, tentou se aproximar. Por favor, não façam isso. Mas o homem avançou. Daniel reagiu. Um golpe, depois outro. A chuva começou a cair, lavando o sangue, a raiva e o passado. Quando tudo acabou, Clara estava ajoelhada na lama, o rosto entre as mãos. Daniel respirava pesado, o corpo ferido. Ela o olhou com os olhos marejados. Agora você entende, por que eu fugi. Ele se aproximou, ainda ofegante. Eu entendo. E não vou deixar você fugir mais. Clara Coro. Ele a abraçou, e naquele abraço havia dor, perdão e algo novo. Algo que começava a nascer ali, no meio da tempestade. Mas, ao longe, o som de uma sirene ecoou pela estrada de terra. Alguém vinha. E o passado ainda não tinha terminado com eles.
O barulho da sirene ficou mais alto, misturado ao som da chuva batendo no chão duro. Daniel olhou para a estrada. Luzes piscavam, refletindo nas poças d'água. Clara segurou o braço dele, os olhos cheios de medo. Daniel, eu juro, eu não chamei ninguém. Eu sei, respondeu ele, sem desviar o olhar. Mas alguém chamou. 2 carros pararam perto da porteira. Homens de farda desceram, passos firmes, rostos sérios. Um deles segurava um papel amassado, um mandado. Estamos procurando Clara Mendes, disse o policial, olhando em volta. Ela empalideceu, deu um passo atrás. Daniel se colocou na frente dela, instintivamente. Por quê? O que ela fez? Perguntou, firme. Está sendo procurada há meses, respondeu o policial. Desaparecimento e roubo. Clara balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Isso é mentira, gritou. Eu não roubei nada. Eu só fugi. Daniel olhou para ela, confuso. Fugiu de quê? Clara? Ela respirou fundo, o corpo tremendo. Do inferno que era minha vida com ele. Apontou para o homem caído na lama, ainda desacordado. Ele me batia, me trancava, me tratava como se eu fosse dele. E quando fugi, levei o dinheiro que ele roubava dos outros. Os policiais se entreolharam. Um deles suspirou. Se isso for verdade, você vai poder contar no tribunal. Daniel deu um passo à frente. Ela não vai a lugar nenhum hoje. Esta machicada. O policial hesitou. Senhor, é melhor não se meter. Daniel ergueu o rosto, o olhar firme, o corpo coberto de lama e sangue. Essa mulher encontrou abrigo aqui. E enquanto estiver sob meu teto, vai ser tratada como gente. O silêncio caiu pesado. O policial respirou fundo. Tudo bem. Amanhã voltamos. E se virou, levando os outros. Quando os carros sumiram na estrada, Clara desabou. Daniel a segurou antes que caísse. Eles vão voltar, Daniel. Vão me levar. Não enquanto eu puder impedir, respondeu, a voz baixa, mas firme. Ele a levou até o quarto, limpou os ferimentos, cobriu-a com um cobertor. A luz do lampião tremia sobre o rosto dela. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ela o olhou, os olhos marejados. Por que está fazendo isso por mim? Você nem me conhece direito. Daniel Soryu Cansado. Às vezes, a gente não precisa conhecer alguém para saber que vale a pena lutar por ela. Clara segurou a mão dele. Se eu tivesse te conhecido antes, talvez minha vida fosse outra. E quem disse que não pode ser agora? Respondeu ele, tocando o rosto dela com ternura. Os olhos se encontraram. O vento soprou pela janela, trazendo o cheiro da terra molhada. E ali, entre o medo e a esperança, nasceu algo que nenhum dos dois podia mais esconder. Ela se aproximou, devagar. Os lábios quase se tocaram, mas um barulho no lado de fora os fez parar. Osam seco de passos sobre a varanda. Daniel pegou a espingarda, o coração acelerando. Fique aqui. Murmurou, sendo. Clara ficou parada, o corpo tremendo, ouvindo o ranger da porta sendo aberta. Do lado de fora, a noite era escura. Um vulto se movia perto do celeiro. Daniel apontou a lanterna, e o sangue dele gelou. Não era policial. Não era animal. Era o homem que devia estar desmaiado na lama. De pé. Sorrindo. Achei que podia me tirar tudo. Fazendeiro? Disse o homem, com a voz rouca. Pois agora eu vim buscar o que é meu. Daniel ficou imóvel por um segundo, a respiração presa, a espingarda firme nas mãos. A luz do lampião iluminou o rosto do homem, sujo de lama, um corte na testa, mas com os olhos cheios de ódio. Você devia ter ficado no chão, disse Daniel, frio. Ohamem Ryu, Kaspindo-sang. E perder o prazer de te ver sofrer? Não. Eu vim acabar o que comecei. Daniel deu um passo à frente. A Clara não é mais sua. Acabou. Ela é minha esposa. O homem gritou. Você acha que pode chegar, dar abrigo, e tirar ela de mim? O som da voz dele ecoou pela fazenda. Clara apareceu na porta, trêmula,
com os olhos arregalados. Por favor, não, parem com isso. Mas o homem avançou. Daniel atirou, o disparo acertou o chão, levantando poeira. O homem riu, furioso, e correu para cima dele. Os dois caíram na lama, lutando com força bruta, o som dos socos se misturando ao barulho da chuva fina. Clara gritou, tentando separar, mas Daniel a mandou se afastar. Fogo! Clara! Agora! Ela hesitou. Eu não vou te deixar. O homem tentou agarrar a arma caída ao lado. Daniel o empurrou, a mão sangrando. A espingarda disparou de novo. O tiro ecoou na noite, assustando os cavalos no curral. Silêncio. O homem ficou imóvel, o corpo caído na lama, o peito subindo e descendo devagar. Ferido, mas vivo. Daniel jogou a arma para longe e se ajoelhou, ofegante. Clara correu até ele, chorando. Você está ferido. Ele olhou para ela e, mesmo sangrando, sorriu. Não é nada. O importante é que você está bem. Ela o abraçou forte, o rosto contra o peito dele, sentindo o coração bater rápido. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria paz. Vai ter, disse ele, com a voz fraca. Eu prometo. O som de motores ecoou outra vez na estrada. Faróis. Vozes. Dessa vez, os policiais voltavam. Clara se afastou, o desespero nos olhos. Eles vão achar que foi você. Então me deixa explicar. Não! Ela gritou, segurando a mão dele. Eu não vou deixar você pagar pelo que eu causei. Daniel olhou para ela, cansado, o rosto coberto de lama e sangue. Às vezes, Clara, amar é justamente isso, carregar o peso do outro. Os faróis iluminaram a cena. Os policiais desceram correndo. Um deles gritou: Ninguém se mexe. Daniel ergueu as mãos, tentando falar. Mas Clara se colocou na frente dele. Fui eu. Gritou correndo. Fui eu quem puxou o gatilho. Daniel tentou impedir, mas ela não deixou. Os policiais a algemaram com cuidado. Antes de levarem-na, ela olhou para ele, um olhar cheio de amor e culpa. Obrigada, por me ensinar o que é ser amada de verdade. Daniel não respondeu. Só ficou parado, vendo o carro se afastar pela estrada molhada. A chuva parou, mas dentro dele o temporal ainda rugia. Dias depois, a fazenda estava em silêncio. O campo seguia verde, o vento soprava, mas nada parecia igual. Ele passava as manhãs olhando o horizonte, esperando um som, uma carta, um sinal. E então, numa tarde de outono, o carteiro apareceu. Chegou isso para você, Sr. Daniel. O envelope trazia apenas uma frase, escrita com caligrafia suave. Eu cumpri minha parte, agora volte para me buscar. Daniel sorriu. Pegou o chapéu, olhou pro céu, e subiu no cavalo. O vento soprava quente, como se a terra inteira soubesse que aquela história ainda não tinha acabado. O cavalo avançava pela estrada de terra, levantando poeira dourada sob o pôr do sol. Daniel cavalgava firme, o coração batendo com a força da esperança que ele nem sabia mais se tinha. O vento trazia o cheiro do campo e da lembrança, da voz dela, do riso leve, do olhar que mudará tudo. A cidade apareceu no horizonte, pequena, cercada de árvores e silêncio. Ele parou diante dos portões do presídio, desceu do cavalo e tirou o chapéu. Um guarda veio ao encontro dele. Nome? Perguntou o homem. Daniel Wim Verclair Mendes. O guarda olhou a lista e assentiu. 10 minutos. Daniel entrou. O corredor cheirava a ferro e solidão. Cada passo ecoava como uma batida de coração. Quando a porta se abriu, Clara estava ali. Atrás do vidro, o cabelo mais curto, o rosto mais sereno. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Você veio, disse ela, com um sorriso fraco. Eu prometi. Daniel se sentou diante dela. Disse que voltaria. Ela o observou, emocionada. Achei que depois de tudo, você me esqueceria. Esquecer? Ele sorriu, triste. Nem a terra, nem o tempo conseguem apagar quem fez a gente sentir de verdade. Clara abaixou a cabeça,
as lágrimas caindo. Eles disseram que posso sair em alguns dias. Que entenderam que eu só estava tentando sobreviver. Daniel esticou a mão até o vidro. Então a gente vai recomeçar. Juntos. Ela colocou a mão sobre a dele, separada apenas por aquele muro transparente. Eu não quero que você me espere, Daniel. Já esperei a chuva, o sol e a colheita. Esperar você é fácil. Ela riu entre as lágrimas. Você e suas palavras de fazendeiro, sempre plantando esperança até onde não devia nascer. Ele riu também, os olhos marejados. Mas é assim que a gente vive, não é? Plantando o que o coração acredita. Um guarda se aproximou. Tempo encerrado. Clara olhou para ele uma última vez. Quando eu sair, onde vou te encontrar? Daniel colocou o chapéu de volta na cabeça. No mesmo lugar onde tudo começou. Na estrada, entre o campo e o céu. Ela assentiu, o sorriso leve. Então eu volto para casa. Ele virou-se, caminhou até a saída. O sol entrava pelas janelas, pintando o chão de dourado. Do lado de fora, o vento soprou forte, levantando folhas secas, como se o mundo respirasse de novo. Dias depois, a estrada voltou a ver aquele cavalo, parado diante da cerca. Daniel esperava, o olhar perdido no horizonte. E então, ao longe, surgiu uma figura. Um vestido simples. Um sorriso conhecido. Clara. Ela caminhou devagar até ele, o vento brincando com o cabelo. Daniel desceu do cavalo, ficou parado diante dela. Nenhum dos dois disse nada. Ele apenas abriu os braços. Ela correu. E quando se abraçaram, o campo inteiro pareceu silenciar. O sol se pôs atrás das montanhas, banhando os dois em luz. O amor, enfim, tinha encontrado seu lar.